Amados irmãos, que privilégio é nós adorarmos ao Senhor juntos. O Salmo 22 diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Que bendita promessa cumprida na realidade da igreja por causa da habitação do Espírito Santo. Realmente nosso Senhor Jesus tem prazer de se colocar no meio do seu povo, cumprindo essa promessa. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E ainda um outro verso diz: eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Que bendita promessa, que bendito cumprimento. Sabe, irmãos, essa noite em especial, e também ontem, me trouxe à memória uma imagem muito querida. Como foi dito aqui, há um irmão ou um casal de Cuba entre nós. Nós estivemos em Cuba algumas vezes, compartilhando a palavra do Senhor com irmãos ali. Em uma cidade chamada Santa Clara, há em torno de mais de 1000 irmãos reunindo naquela cidade e região. E o local onde as reuniões eram feitas era na casa de uma irmã mais velha, uma anciã entre eles. E o local de reunião era apenas um local coberto como um galpão, as paredes então não havia paredes. E aquele local cabia no máximo 400 pessoas. Em uma noite deveria ter ali em torno de 500 pessoas abarrotadas. E nós estávamos em uma posição assim, como estamos aqui. E se nós olhássemos para cima assim, nós só víamos umas pernas pendentes. Eram alguns que estavam assentados na laje da casa. E essa memória nunca deixou nossa mente. Aquele texto que nós lemos de Amós ontem. Dias viriam em que o Senhor enviaria fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Não são esses os dias que nós estamos vivendo, amados irmãos? Que o Senhor, nesses dias da iminência do seu retorno glorioso, da sua parousia, Ele possa nos presentear com a sua graça através da sua santa palavra. Nós carecemos dela mais do que do pão. E que o Senhor nos alimente com ela, não apenas em tempos especiais, quando estamos reunidos, mas que aprendamos a viver dela, viver por meio dela. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que bendita promessa, que bendita segurança. E graças ao Senhor por podermos realmente experimentar isso, talvez, muito provavelmente, como a última geração. Aquela que terá o privilégio de não passar pela morte, mas de ver o Senhor face a face, sendo transfigurado na sua própria imagem. Amém. Meus irmãos, é isso que nós aguardamos, porque definitivamente o nosso Senhor está às portas. Vamos orar. Amado Pai Celestial, como nós somos agradecidos, porque o Senhor nos aproximou, nós que estávamos à beira do caminho. Obrigado porque fomos aproximados de Teu amado Filho, e uns dos outros. Amado Jesus, que nos achou no caminho, que nos uniu ao seu rebanho, que nos cobriu com as suas asas, que tem curado nossas feridas e nos pastoreado entre os lírios. Bendito és Tu. Senhor, assim te pedimos, que pela Tua fidelidade, o Senhor assim estenda Teu cajado sobre nós nessa noite e fale ao nosso coração, tanto pessoalmente quanto coletivamente. Nós
carecemos de ouvir tua voz. Nutre-nos, Senhor, com a tua palavra. Muda-nos, Senhor, de vasilha em vasilha. Dá-nos realmente um coração semelhante ao teu. Assim nós confiamos nossas vidas a ti uma vez mais nessa noite. Sê propício a nós. Caminha, passeia, anda no meio de nós, realizando o teu trabalho. Assim oramos, confiados na tua capacitação, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Abramos então nossas Bíblias, amados irmãos, novamente, em Lucas capítulo 9. Como já fizemos a leitura do texto completo na noite de ontem, dos versos 46 até o verso 62, então hoje vamos ler apenas essa passagem introdutória, onde nós concluímos ontem. Verso 43, Lucas 9, 43. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto, para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Nós dissemos ontem, então, que o encargo que o Senhor tem colocado no meu coração para esses dias de comunhão está ligado à questão da graça, da igreja e do seu serviço. A igreja e seu serviço baseados na graça. Ontem nós procuramos mostrar aos irmãos que este texto de Lucas 9, 46 a 62, ele se divide em duas grandes partes. E ontem dissemos que os irmãos não se preocupassem tanto com o registro disso, porque hoje iríamos voltar passo a passo aqui. Se o Senhor permitir, completaremos todo esse texto ainda hoje, para amanhã avançarmos um passo mais nesse assunto em uma outra porção das Escrituras. Então, por favor, olhe novamente para a sua Bíblia para você se localizar. Dos versos 46 até o verso 56, nós temos a primeira grande sessão. E aqui nós temos 3 desafios relacionados ao coração integral. Colocado de outra maneira, quanto a termos um coração integral, quais são os 3 desafios? Então nós vamos ver isso, caminhar nessa noite por esse texto, versos 46 a 56. Posteriormente faremos a divisão dos 3 tópicos que estão incluídos então aqui nessa primeira sessão. Depois então nós temos a sessão final, versos 57 a 62. Então veja aí que são 6 versos. E aqui nós veremos que a divisão é exatamente em pares. Então nós temos os versos 57 e 58 com um tema, 59 e 60 com outro tema, ou outro desafio, e 61 e 62 com um terceiro desafio. E aqui os desafios estão ligados ao serviço integral. E isso já colocamos ontem. Então a primeira grande sessão, desafios ao coração integral, para que tenhamos um coração integral. A segunda sessão, desafios relacionados ao serviço integral. E lembre-se também da combinação que fizemos ontem, e que está aqui no texto, não é? Pois a sequência é esta, como foi descrito aí na palavra do Senhor. É impossível que tenhamos um serviço integral, agradável ao Senhor,
sem que tenhamos um coração integral. Então, claro que sempre o coração integral virá primeiro. Então nós temos aqui essa primeira grande sessão tratando desse assunto. E vamos buscar daqui a pouco entrar nela. Algumas observações mais sobre os textos que concluímos ontem. Versos 43 a 46. A 45. Continue examinando aí. Primeiro, depois de toda a cena de glória que antecedem esses versículos, isso também já foi dito ontem, especialmente a transfiguração, quando nosso Senhor leva aqueles três, Pedro, Tiago e João, provavelmente ao Monte Hermon, e ele, para usar uma figura, ele como que abre uma fresta nas suas vestes, para que eles pudessem ver um pouco da majestade divina desse que é o Verbo eterno de Deus. Então ele foi transfigurado diante deles. Mas é interessante quando você lê o texto que não menciona explicitamente, e essa é a nossa convicção realmente, que nosso Senhor subiu ao monte para ser transfigurado. Mas é dito aqui no Evangelho de Lucas que ele sobe a esse monte, leva esses três à parte. Sem dúvida nosso Senhor tem convicção de que algo ocorreria ali de alguma maneira, mas é dito de uma maneira tão simples por Lucas, que aliás menciona esse fato do Senhor em oração, especificamente, 7 vezes no seu Evangelho. Jesus é descrito em Lucas como um homem que orava, mais do que os outros evangelhos o descrevem assim, inclusive. Então é dito que, e só Lucas vai narrar a transfiguração assim, enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, enquanto orava. Então ele é descrito transfigurado numa cena maravilhosa. Nós vemos que isso impactou a todos três, e Pedro de maneira especial. Então ele faz aquele pedido, Senhor, parafraseando o que ele disse, esse momento, essa cena é tão gloriosa, é tão sublime, que façamos aqui 3 tendas, e permaneçamos aqui, talvez um pouco mais que seja. Uma tenda para Moisés, o legislador, uma tenda para Elias, o grande profeta, e uma para o Senhor. Então aqueles 2 desaparecem, o relato diz uma nuvem luminosa os envolveu, muito interessante, já que a expressão luminosa é para deixar claro para nós que não foi uma nuvem atmosférica, mas essa nuvem luminosa tem a ver com aquela nuvem que guiava o povo nas suas jornadas no deserto. Essa nuvem tem a ver com a Shekinah. Shekinah significa presença. Então uma nuvem luminosa os envolveu. Então desta nuvem uma voz foi ouvida. Este é o meu filho, o meu eleito, e a ele, e apenas a ele, ouvi. Então depois de toda essa cena, nosso Senhor, que poderia, segundo o verso 51 do capítulo 9, é dito aí que completaram-se, assim está o texto na língua original, mesmo aí na sua tradução, você vê, está tão claro, os dias para que o Senhor fosse ascenso, estavam já cumpridos. Isso significa que esse homem, depois de caminhar 3 anos, dos 30 anos aos 33 anos, receber esses selos de aprovação, primeira vez lá no Jordão, iniciando o ministério dele, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu contentamento, e provado em toda a sua jornada, de todas as formas, ele foi provado. Por isso nós falamos ontem, os evangelhos são tão maravilhosos, porque ilustram aquele que é o evangelho. Então 3 anos, nesse período de provas e testes profundos em todos os níveis, então ele sobe esse monte, ele é transfigurado, uma segunda vez a voz do céu se manifesta, então está muito claro, esse é o homem que Deus sempre buscou, mas nunca até aqui havia encontrado. Este é o meu filho, o meu eleito, nele eu tenho todo o meu contentamento. No Jordão, agora a ele ouvi. Então, meus irmãos, cumpriram-se os dias em que ele podia ser ascenso ao céu. Tão importante que vejamos isso,
Você compreende isso, irmão? Ele teria que fazer já, desde já, e ele fará uma nova escolha profunda no Getsemane, 6 meses depois. Mas desde já, ele teria que fazer uma escolha. Qual seria a sua escolha? Ele seria o homem que então, assim transfigurado, ele optaria por ocupar aquela posição no trono de glória, que é seu direito, porque ele está lá, após a sua obra realizada, por seus méritos. O livro de Apocalipse diz que aqueles que vencerem, forem fiéis ao Senhor, eles poderão partilhar com Ele do seu trono, por graça. Nosso Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, o homem Jesus, é o único homem que partilha do trono de Deus por mérito. Por isso nós o honramos, por isso nós o adoramos, por isso todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porque ele não está lá por graça, ele está lá pelos seus méritos. Bendito seja o seu nome. Então, meus irmãos, aí ele já fez uma escolha. Qual foi sua escolha? Sua escolha não foi galgar-se para os montes celestiais, para o trono de Deus. Mas sua escolha foi descer o Hermon e caminhar mais 6 meses. E subir a um outro monte, o Gólgota. Esse monte tem tudo a ver conosco. E estritamente falando, não tem nada a ver com ele. Porque ele é aquele que não conheceu pecado. É aquele que não é digno de morte. Ele é o santo de Deus. Mas ele fez a sua escolha. E quando ele sobe naquele monte, então o Gólgota, o que é que acontece ali? Aquele que não conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Coisa que nós nunca tivemos. Justiça em nós. Justiça no patamar, na altura da justiça de Deus. Mas então nele nós fomos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, quando ele escolhe esse caminho, mais 6 meses ele vai jornadear, o que nós temos aí? No início desses últimos 6 meses, nós temos o texto que estamos estudando e meditando. Você acha isso importante? Depois de fazer tal escolha, ele tem algo a dizer para nós sobre discipulado. Claro que em primeiro plano aos 12 que estavam com ele. E claro que por consequência a todos que são discípulos dele. E o que ele teve a dizer depois dessa escolha que ele fez? Vamos lembrar. Verso 43 em diante. Fixai. Ontem nós já reforçamos isso, a importância dessa palavra. O Senhor está dizendo, não se esqueçam, não se iludam, não se distraiam. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O Filho do Homem será entregue. E aí, se você comparar o texto dos outros evangelistas, você vai ver como que eles descrevem isso de maneiras distintas e complementares. Marcos diz assim, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas então nós temos aquele complemento. Mas ao 3º dia ele ressuscitará. E ele disse, fixai isso nos vossos ouvidos. Então, o que nós temos na sequência? Veja. Verso 45. Eles, porém, não entendiam isto. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós podíamos perguntar assim, mas por que então que o Senhor falou sobre cruz com eles? Se certamente, assim me parece, nosso Senhor sabia que eles não poderiam atingir essa compreensão. Como? Se eles esperavam um Messias triunfante. Se até mesmo depois do Senhor ressurreto, no Monte da Ascensão, no Monte das Oliveiras, ainda houve aquela pergunta que você deve se lembrar. Quando será o tempo em que restaures o reino a Israel? Não é assim? A esperança política, de uma restauração política, que sem dúvida ocorrerá na segunda vinda do Senhor, no que concerne aos tratos dele com Israel. Mas, então, era isso que estava no coração deles. E certamente o Senhor sabia.
Então nós podíamos perguntar por que o Senhor falou com eles 3 vezes, explicitamente, sobre a cruz. Sabe qual é a nossa conclusão? Em João 16, quando o Senhor está falando sobre o Consolador, Ele disse assim: Ele, quando vier, Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, quando o Consolador viesse no Pentecostes, eles se lembrariam. Sim, o nosso Senhor. Nós não entendíamos isso, como está escrito aqui no verso 45. Mas Ele deixou explícito para nós que sim, Ele seria escarnecido, açoitado, morto, mas ao 3º dia Ele ressuscitaria. Isso seria e foi tão importante para os seus discípulos, quando aqueles eventos se passaram. Desde o início, na verdade, até mesmo antes do derramamento do Espírito Santo. Aqueles 40 dias em que o Senhor se manifestou 10 vezes, em ocasiões distintas, dando testemunho da sua ressurreição. Então eles se lembraram daquilo que Ele havia dito, da promessa que Ele fez. Então, meus irmãos, essa é a ênfase que temos aqui nesse momento. Então nosso Senhor vai tratar com seus discípulos. Vamos guardar isso no nosso coração. Ele vai tratar com desafios. Já que Ele falou da cruz, já que Ele disse: fixem nos vossos ouvidos, eu não serei neste momento o Messias que vocês aguardam, o Messias restaurador vosso como nação, mas eu serei aquele que por vós será entregue para a vossa redenção. Então fixem nos vossos ouvidos. Agora, interessante, eles não compreendiam isso. Vamos parar aí nessa primeira frase, está aí no seu verso 45, ou seja, estava fora da capacidade de assimilação deles, não compreendiam isso. Mas olha como o versículo continua: e foi-lhes encoberto. As duas coisas são complementares, não faça confusão. Não significa que eles não entenderam porque lhes foi encoberto. Não. Eles não entenderam porque eles não tinham capacidade de compreender. E poderíamos colocar o restante do versículo assim: e não lhes foi revelado. Compreendeu? Agora, de novo faremos uma pergunta. Se poucos momentos antes foi revelado a Simão quem era esse homem que os chamou para esse discipulado integral: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, não foi carne, não foi sangue quem te revelou. Então, por que esse assunto da cruz não foi revelado a eles? O assunto de quem era o Senhor Jesus foi revelado a eles. Pedro o proferiu. Mas o assunto da cruz não foi revelado a eles. Eles não tinham, como já falamos, condição de compreendê-lo. E o Senhor, Deus o Pai, não agiu para revelar a eles o significado da cruz. As duas coisas estão aí nesse versículo. Então nós podíamos fazer uma pergunta, não é? Por que será assim? E talvez nossas respostas sejam insuficientes, mas quero sugerir uma delas. Me parece que era muito claro no coração de nosso Senhor que realmente eles não poderiam suportar isso. Um Messias, aquele que foi prometido nas páginas do Velho Testamento, como sendo escarnecido e crucificado e colocado no madeiro maldito. Então, foi-lhes encoberto. Meus irmãos, é a partir do ponto de vista do significado da cruz, ouça bem, que nós poderemos entender o que o Senhor, os desafios que o Senhor irá proferir sobre o coração integral e sobre o serviço integral. Deixa eu colocar de outra forma a mesma coisa. Impossível que nós avancemos, cresçamos na nossa relação com o Senhor, com o coração integral, e servindo com um serviço integral, sem uma compreensão do significado da cruz. Eu não posso entrar nisso, senão nós teríamos o resto do tempo nesse assunto. Mas vou resumi-lo para você. Significado da cruz em 2 aspectos. O primeiro, a obra da cruz do nosso Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, vou citar para você, literalmente, o que eu ouvi há alguns dias.
um irmão em Cristo, dizendo assim: já há muito sofrimento no mundo. Nós temos que parar de falar sobre a cruz e o tomar a cruz. Você compreendeu, irmão? Você compreendeu qual é o evangelho que tem sido pregado nos nossos dias? Houve um irmão chamado Richard Niebuhr. Ele proferiu uma frase que é uma condenação clássica do liberalismo. Os que estudam um pouco a história da igreja sabem o que significou o movimento liberal, ou evangélico, né, entre aspas, liberal, do século XIX. E esse irmão, ele proferiu uma frase simples, mas aguda, profunda, que se tornou uma condenação clássica do liberalismo, chamado liberalismo evangélico. Aqueles que viam que textos da Bíblia eram mitos, que tinham que aprender a separar na Bíblia o que era casca e o que era grão. Veja a absurdidade disso, não é? Que tornaram a palavra de Deus, então, um livro qualquer para ser investigado pela crítica. Nesse tempo surgiu um movimento chamado alta crítica, não é? Isso tudo está na história. E a frase desse irmão é assim, escute bem: um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, mediante as ministrações de um Cristo sem cruz. Que frase tremenda, irmão. Eu vou repeti-la. Um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, mediante as ministrações de um Cristo sem cruz. Compreendeu bem? E esses são os dias que nós temos vivido. Então, meus irmãos, a cruz, a compreensão da obra da cruz do nosso Senhor Jesus, o que ela significa? A imensidão da cruz. O que o Senhor obteve através do seu trabalho na cruz, a obra da cruz. A expiação, a redenção, a reconciliação, a propiciação, a justificação e tantas verdades maravilhosas mais. A nossa união com Ele, nossa identificação com Ele, a profundidade da cruz. A cruz dividiu a história em dois, dividiu o universo em dois, dividiu a eternidade em duas, se é que assim podemos dizer. A obra da cruz do Santo Cordeiro de Deus. Mas também um segundo aspecto, irmão. Ouça com atenção. Por amor à tua alma, o trabalho da cruz em nós. Porque se não houver espaço para o trabalho da cruz em nós, nunca haverá corações integrais para com o Senhor. Porque o que nós somos em nós mesmos, mesmo como salvos, já como redimidos, como amados filhos do Senhor e filhos para sempre, o que somos em nós mesmos é totalmente insuficiente para que tenhamos um coração integral e realizemos um serviço integral para com o nosso Senhor. Não é assim? Ora, irmãos, do contrário, a Bíblia não teria nada para falar para nós sobre santificação, porque nós estaríamos absolutamente santificados quando nós fôssemos regenerados, não é? E nós teríamos que cruzar os braços e aguardar a glorificação. Mas todas as páginas do Velho Testamento tomam a imensa maioria do seu tempo, não é para falar nem da regeneração, da preciosa regeneração, e nem da preciosa glorificação. Toma a imensa maioria do seu tempo para falar sobre a santificação. De tal forma que diz assim: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus. Então, meus amados irmãos, que tristeza ouvir uma frase como aquela. Já há muito sofrimento no mundo, é hora de parar de falarmos sobre cruz. Isso é não compreender nada sobre os propósitos de Deus. Isso é não compreender nada sobre a nossa natureza humana, sobre o quanto há em nós que precisa ser mudado. Então é aí que o assunto começa. Você está vendo aí? Por isso o Senhor diz: fixem nos vossos ouvidos essas palavras. Então Ele vai tratar do coração integral e do serviço integral. Vamos fazer isso então juntos. Vamos lá. Vamos buscar dividir então essa primeira sessão, versos 46 até 56, em 3 partes.
primeiros 3 versículos. Vamos lê-los novamente. Está aí a primeira pequena sessão dentro do tema coração integral. O primeiro desafio, já iremos nominá-lo aqui. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Não é impressionante, como dissemos ontem? Os irmãos estão vendo por que a necessidade da cruz? Esse versículo já disse tudo, não é? Porque é isso que está no coração dos discípulos do Senhor. Competição, comparação, disputas, busca de glória, de reconhecimento, de retribuição, de louvores. Oh, a lista é longa, não é, irmãos? A malignidade do coração do homem, mesmo dos que foram salvos. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto a si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Vamos devagar aqui. Como nós nominaríamos esse primeiro grande desafio para que tenhamos um coração integral? Vamos chamá-lo então de orgulho pessoal. Porque o que iremos ver nas 2 outras sessões são outras formas de orgulho. Então a chave para toda essa primeira sessão aí é orgulho. E nós vamos ver esse orgulho em 3 aspectos. O primeiro aspecto, está claríssimo aí, é orgulho pessoal. Por que orgulho pessoal? Porque é uma disputa de quem é o maior. Sou eu ou é você? Orgulho pessoal. Mas vamos devagar com esse ensino. Se nós estamos aqui há 6 meses antes da cruz, mais 6 meses esses discípulos teriam de um tempo abençoado com o mestre dos mestres, o nosso Senhor. Sabe o que acontece ao final dos 6 meses no coração deles? Nada. Porque quando nós vamos juntos, por favor, a Lucas 22. Abra, por favor, sua Bíblia em Lucas 22. Olha o que acontece aqui. Amados irmãos, o panorama de Lucas 22 é a última Páscoa que o Senhor iria comer com seus discípulos. É um magnífico texto. Dele nós extraímos um verso que citamos ontem. Quando nosso Senhor diz assim, verso 14, veja aí. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu padecimento. O nosso Senhor está a horas da cruz do Calvário. Sabe o que acontece? Veja o verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Segunda vez. Nosso Senhor está falando do seu padecimento. Maria de Betânia, 6 dias antes deste evento, da última Páscoa, 6 dias, o que ela faz? Ela toma aquele vaso com unguento precioso. Porque, meus irmãos, nós ousamos afirmar o seguinte: Maria de Betânia foi a única pessoa, naquele tempo, na face da terra, que compreendeu o que estava no coração do Senhor Jesus. Por isso, nosso Senhor Jesus diz que naquela unção, ela se antecipou para o seu sepultamento. Para Maria de Betânia, não haveria lugar neste mundo para alguém como ele. O Santo dos Santos. Então ele diz, ela apressou-se para ungir-me para o meu sepultamento. Quando ela foi repreendida por Judas, e se você ler com cuidado os evangelhos, você vai ver que os outros fizeram a mesma coisa.
que desperdício, esse perfume poderia ser vendido por 300 denários e dar-se aos pobres. O Senhor Jesus, digamos assim, para usar uma figura, ele imediatamente cobre Maria de Betânia com as suas asas, porque ele diz assim: deixai-a, deixai-a. Ele está dizendo, ela não está passível da reprovação de vocês, porque vocês não compreendem nada, e ela está compreendendo tudo. Ela está me ungindo para o meu sepultamento. E vou dizer mais aos irmãos, nosso Senhor uniu o significado mais intrínseco e específico do Evangelho a essa atitude de Maria. Porque ele disse, onde o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez. Para a memória sua, memória dela. Porque ela compreendeu o significado da cruz. Ah, meus amados irmãos. Mas aqui estão os discípulos, obtusos. Qual deles era o maior? E o que o Senhor faz? O Senhor toma uma criança nos braços e coloca no meio deles. Agora o que ele diz é muito impressionante. Porque se a questão manifesta aqui é orgulho pessoal, quem é o maior? Quem de nós? E ontem nós dissemos, talvez Pedro estivesse aí na linha de frente, né? Como falamos. Porque ele subiu no monte, mas Tiago e João também subiram. Quem sabe ele está no mesmo nível deles. Mas ele poderia olhar para eles e dizer, não, vocês estiveram lá sim, no monte com ele. Mas fui eu que disse que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é? Qual deles seria o maior? Então o Senhor toma essa criança e escute de novo o que ele diz. Preste atenção. Quem receber essa criança em meu nome. Ah, que frase, irmão. Seria uma frase para meditarmos aqui um bom tempo também. Sabe por quê? O que o Senhor quer dizer com isso? Ele está usando uma lança para espetar o balão de todos esses discípulos. Ele está tirando a atenção deles do orgulho pessoal, que é o tema dessa pequena sessão, esses 3 versículos. Está chamando a atenção deles para essa criança que ele tomou nos braços e dizendo, quem a recebe em meu nome, a mim me recebe. Vamos pensar um pouquinho. O que significa isso? Meus irmãos, não tem nada que dê mais trabalho do que uma criança. Ou tem? Hoje à tarde uma irmã estava falando, já vi isso há tempo e ela me lembrou sobre isso. Bebês escaladores. Você já viu isso? Se você tem na sua casa uma escada de 7 degraus, aquela doméstica, nunca a deixe armada. Porque um dia você vai encontrar o seu bebê no 7º degrau, no topo. Né? Ele nem sabe andar, mas ele sabe subir escada. Ele sobe de gatinho. Né? O que o Senhor quis dizer com quem receber essa criança em meu nome, assim me recebe. O Senhor está voltando os olhos dos seus discípulos para fora de si mesmos. Aí está o ponto. Voltando os olhos deles para fora de si mesmos. Dizendo, olha, vocês estão vendo essa coisinha aqui? Olha como ele requer cuidados em todos os sentidos. Ele nem sobrevive sozinho. Então tire os olhos de vocês mesmos. Porque para que vocês sejam semelhantes a mim, vocês devem receber o reino de Deus, e outro evangelista vai dizer dessa forma, né? Receber o reino de Deus como uma criança, a mesma ideia. Vocês devem me receber o que é meu, receber minhas verdades, receber meus assuntos, como quem recebe uma criança. Ou seja, voltando seus olhos para fora de você e para os interesses de outro. Quem recebe uma criança em meu nome, repetindo, a mim me recebe. E sabe, irmãos, não é nosso tema aqui também hoje, mas pense sobre isso quando geramos filhos. Quando o Senhor nos presenteia com eles, qual é o propósito dele? É que nós os recebamos em seu nome. E não há nada mais precioso, nada, para voltar os nossos olhos para fora de nós mesmos do que filhos.
Não é assim? Que dádivas maravilhosas que o Senhor nos deu, com tudo que ele significa. Que jornada, que aprendizado sobre HP, que aprendizado sobre serviço incondicional, que aprendizado sobre amor e serviço sem retribuição. Não é? Louvado seja o nosso Senhor. Então ele traz essa criança para chamar, repetindo, a atenção deles para fora de si mesmos. E para aquilo que então é tão simples, tão carente de cuidado, tão pequeno, tão dependente, tão ingênuo, tão insignificante. Criança. Não é assim? Então, foi assim que o Senhor tratou com o orgulho pessoal deles. Agora tem mais coisa aqui, meus amados irmãos. Em Lucas 22 mesmo. Veja só. Olha o verso 27. Lemos o verso 24, repetindo essa discussão entre eles. Aliás, um detalhe aqui. Esse termo que Lucas usou, discussão, ele é narrado em Marcos de uma forma distinta. Daqui a pouco vamos ao Evangelho de Marcos para você ver, mas já vou te adiantar isso. O termo específico lá na língua grega fala sobre discutir sobre uma questão ou um tema. E para que eles deliberem algo. Veja, deliberem algo, é o sentido da palavra exata na língua original. É uma discussão sobre um determinado ponto para se deliberar algo. Veja bem, eles estão em conselho, discutindo, conversando e apresentando questões para chegar a uma conclusão. Qual conclusão? Quem era o maior entre eles. Isso requereu um concílio sobre quem era o maior. Não é? E esse é o sentido dessa palavra. Então, o texto segue assim, vamos para o 27. Pois, nosso Senhor então os corrigindo, né? Vamos ler o verso 25. Os reis dos povos dominam sobre eles. A ideia de dominar aqui é subjugar. Ó, como nós vemos isso. Infelizmente não é só no mundo, não. É na casa de Deus. Dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige ou que conduz, seja como o que serve. Agora aqui está o verso 27, tão agudo nessa discussão insensata desse colégio. É dito assim: pois qual é maior? Olha a pergunta do Senhor. Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? E agora a frase final. Olha aí, irmão. Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Você entendeu bem o que o Senhor está dizendo? Será que os discípulos estariam preparados para engolir o que o Senhor falou aqui? O Senhor está claramente dizendo assim: entre vocês, eu sou o menor. Não é o que ele disse aí no texto? Porque vocês estão à mesa e eu estou servindo. Eu sou entre vós como quem serve. E quem é maior? Quem serve ou quem está à mesa? Quem está à mesa. Então eu sou entre vós o menor. Assim ele concluiu esse assunto com os discípulos. Na verdade, mostrando para eles o que é ser maior. Não é? Então, que maravilha, meus irmãos. O Senhor tratando do assunto do orgulho pessoal. Meus irmãos, conhecemos uma assembleia em outro país que tem jornadeado com o Senhor há muitos anos. Há mais de 40 anos. Amados irmãos, e que de alguma forma abençoaram e continuam abençoando muitas outras assembleias aqui no Brasil. E um irmão mais velho nessa assembleia, gostaria que você ouvisse esse relato com atenção. É um relato dele. Certa vez, já com avançada idade, ele proferiu uma palavra a essa assembleia, no zelo do seu coração. Escute o que ele disse. Ele disse assim: nós enfrentamos um primeiro conflito e uma divisão entre nós por ciúmes ministeriais.
ciúmes ministeriais. É exatamente o que nós estamos vendo nesse texto aí. Quem é o melhor ministro? Quem é o maior? Ciúmes ministeriais. Meus irmãos, será que isso tem ocorrido entre nós? Será que no contexto onde nós nos reunimos há ciúmes ministeriais? Será que há disputas? Será que há pessoas que estão querendo galgar degraus em plataformas? Nós precisamos vasculhar o nosso coração, porque isso é ofensivo ao Espírito do nosso Senhor Jesus. Então, esse irmão usou essa primeira expressão para falar sobre um período de dor que essa assembleia passou, e em função de ciúmes ministeriais, essa assembleia foi dividida. E quando ele proferiu essa palavra a essa assembleia, ele estava enfrentando uma segunda crise grave. E agora, na leitura dele, como um homem sábio e um ancião no Senhor, ele escreveu essa crise assim: então nós estamos vivendo uma outra crise. E agora essa crise está relacionada a ensinos estranhos. De alguma maneira, já que nenhum de nós é dono de nenhuma assembleia, nosso Senhor é o cabeça da igreja. Então esse irmão, de uma maneira tão delicada, tão simples, mas por outro lado tão ousada, por ser um ancião nessa assembleia, ele disse que ali, naquele lugar, estava sendo dado espaço para ensinos estranhos. Eu não quero dizer aqui quais eram, não quero expor mais do que isso, mas eu sei quais eram esses ensinos estranhos. E posso dizer aos irmãos que não eram heresias. Não eram heresias. Porque se há algo que o inimigo de Deus manipula de uma maneira tão sutil e tão tremenda, baseada nessa sabedoria que ele tem, porque ele o tem, né? O inimigo de Deus, é desequilibrar verdades. Ele não vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Em alguns casos ele vai dizer, né? Ele já assolou a igreja dessa maneira. Mas na maioria dos casos não é isso que ele vai dizer. Ele não vai dizer que Jesus não é o Cristo. Ele vai dizer que nós precisamos de Cristo e algo mais. Ele não vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ele vai jogar uma verdade contra outra verdade e buscar desequilibrá-las. Ontem nós citamos um equilíbrio divino entre verdades, e há muitos outros equilíbrios que precisam ser restaurados. Um citamos ontem: equilíbrio entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Esse é um equilíbrio divino, sensível, delicado. E o inimigo está aí para perverter esse equilíbrio e lançar a igreja em leviandade, porque é graça, 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 que é uma graça barata, uma graça leviana, uma graça descompromissada. Ou lançar a igreja para o assunto da responsabilidade, colocando julgos e fardos e promessas e votos no ombro de outros, quando normalmente os que pregam isso, como disse o Senhor, nem com o dedo os podem mover. Então essa é a arma do inimigo: desequilibrar verdades. Então, meus irmãos, como precisamos nos guardar para que essas coisas não ocorram entre nós? Ciúmes ministeriais, guarde isso. E ensinos estranhos. Agora vamos para o texto de Marcos. Precisamos dar mais um passo aqui. O mesmo relato em Marcos. Marcos capítulo 9. Verso 33. Lembre-se então que o Senhor, em Lucas 22, conforme vimos, ele disse claramente a eles: eu sou entre vós o menor, porque eu não sou aquele que está sentado à mesa, eu sou como aquele que serve. Agora em Marcos capítulo 9, veja o que temos, verso 33. Que precioso nós temos os 4 evangelhos e como eles se complementam, como lançam luz um sobre o outro. Não é assim? Olha esse verso, Marcos 9, 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, lembrando que Jesus nunca teve casa, essa casa é a casa de Pedro em Cafarnaum. Se você ler o início do Evangelho de Marcos, você vai ver isso, a casa de Pedro, onde o Senhor foi, curou a sogra de Pedro, é esta casa. O Senhor tinha lugar de pousada ali. Ele interrogou os discípulos assim: de que é que discorríeis pelo caminho? Olha o verso seguinte:
mas eles guardaram silêncio. Meus irmãos, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. Que coisa impressionante, não é? Eles tiveram vergonha de responder para o Senhor a pergunta que ele fez. Que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? Parece uma sala de aula, né, de crianças, e o professor repreendendo eles. O que é que vocês estão brigando aí, discutindo? E eles não responderam nada, porque era uma vergonha dizer o que eles estavam discutindo, não é? Quem era o maior? E então, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último, e o servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas meu Pai que me enviou. Romanos capítulo 12, mais um texto, por favor, para que vejamos o significado dessa lança que o Senhor colocou nesse balão dos seus discípulos, balão do orgulho pessoal. Romanos 12, verso 16, um lindo verso. Gostaria que você o visse na sua Bíblia. Paulo diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com, a versão que estou lendo diz, o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Parece nessa versão aqui que condescendei com o que é humilde se refere a uma outra pessoa, né? Ou com aquele que é humilde, se referindo a uma pessoa. Mas na verdade o texto está dizendo assim: condescendei com aquilo que é humilde. Muito mais abrangente, não é? Não é só condescender com o que é humilde, aquele que é humilde, mas com aquilo que é humilde. E qual foi, meus amados irmãos, a grande lição que o nosso Senhor deu sobre esse princípio? Qual foi? Você se lembra? Lava pés, João capítulo 13, não é? Quando não havia aquela empregada, normalmente uma menina, jovenzinha, que era colocada, disposta nesses eventos, para lavar os pés dos convidados. Quando o Senhor mandou preparar aquela ceia, delicadamente, olha, vocês vão ver um homem com um cântaro de água na cabeça, segui-o. Na casa em que ele entrar, dizei ao proprietário, qual é o aposento onde o Senhor preparará a Páscoa para os seus discípulos? Tudo tão ordenado. Você acha que o Senhor iria esquecer dessa menina que lavaria os pés dos seus discípulos? Nunca. Ele propositalmente não convocou essa mocinha para lavar os pés dos seus discípulos, porque ele é quem tomaria o lugar dela e lavaria os pés dos seus discípulos. E mais do que isso, ele diria a eles: vocês compreendem o que eu faço? Quando o Senhor estava lavando os pés dos discípulos, nós não sabemos que lugar que Pedro estava, né? Mas nós podemos imaginar que o Senhor tenha começado pelo lado de lá e ele foi chegando perto de Pedro. E Pedro deveria estar tremendo. E agora o que eu faço? Meu mestre está lavando nossos pés. Isso é insuportável. Então o mestre foi chegando, o que ele disse? Nunca me lavarás os pés. Que homem forte, ousado, não é? Nunca lavarás meus pés. E o Senhor de modo tão gentil. E sabe por que Pedro disse: nunca me lavarás os pés? Porque se ele reconhece quem é esse, que ele já tinha confessado, és o Cristo, és o Messias, é o Filho do Deus vivo, e você está se colocando nessa posição, então o que será de nós que somos seus discípulos? Qual deverá ser a nossa posição? Né? Então nunca me lavarás os pés. E nosso Senhor tão gentil, tão maravilhoso, Ele vai dizer: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ele não disse parte em mim, Ele disse parte comigo, porque Ele está falando de serviço. Eu lavo os seus pés, para que você aprenda o significado disso, e então você possa fazer o mesmo com aqueles que são meus.
Porque se eu não lavar os seus, você não pode ser meu discípulo. Na sequência, ele vai dizer assim: vós me chamais de o mestre e o Senhor. Olha a ordem que ele colocou. Vós me chamais de o mestre e o Senhor, e eu o sou, ele disse. Mas ele continua assim, e agora ele inverte. Não é ocasional, é proposital. Ele vai dizer: e se vós me chamais o Senhor, ele pôs o Senhor primeiro, e o mestre, e vos lavei os pés, então deveis lavar os pés uns dos outros. Então ele está dizendo, quem é o Senhor? O Senhor é aquele que lava os pés. Meus irmãos, nosso Senhor hoje está no trono, não é? Mas o seu trono não mudou o seu caráter. Qualquer homem, quando sobe ao trono, tem o seu caráter mudado. Mas o trono não mudou o caráter do nosso Senhor Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, sim, para sempre será. Mas ele para sempre será o servo dos servos. E quando você estuda Lucas ainda no capítulo 12, você vai ver que ele compara a vinda dele, aquele homem que se ausentou por um tempo e depois retornou. Ele diz que aqueles que o aguardam e o servem fielmente, ele proporcionará a eles lugar à mesa. Ele, o dono da casa, os colocará sentados à mesa e cingindo-se, olha a figura de novo aí do escravo, do servo, cingindo-se ele os servirá. E o texto se refere à segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Não é maravilhoso, irmãos? Ele sempre irá continuar nos servindo apresentando-se, de glória em glória. Por toda a eternidade nós continuaremos sendo servidos por Ele ao mesmo tempo que continuaremos o adorando. Como nós seremos servidos por Ele? Mais do que Ele é, estará sendo dado a nós. Ou você pensa numa eternidade estática? Não há eternidade estática, ela é dinâmica. Porque nós nunca esgotaremos as riquezas do nosso Senhor Jesus. Ele estará nos servindo com o que Ele é em si mesmo, sua glória, sua beleza, o conhecimento dEle. Apocalipse 22 não deixa isso claro? Seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Nas suas frontes estará escrito o nome dEle. Então, aí está. Você se lembra do Salmo 131? Para ilustrar ainda essa questão do orgulho pessoal? A figura da criança está lá. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração. Soberbo. Sabe o que a soberba faz? Ela anda e andará ao nosso lado em toda a nossa jornada espiritual. Você ouviu bem, irmão? Nunca a soberba vai deixar o seu lado. É sua companheira. Você dorme com ela e acorda com ela. E ela está falando para você no seu ouvido: você está crescendo. Você está avançando espiritualmente. Você está sendo mais útil nas mãos do Senhor. Você. Você tem se desgastado pelo Senhor. Você. A soberba andará a par e passo conosco. Porque o desejo dela é que nós voltemos nossos olhos para nós mesmos. Para supostos méritos, para sofrimentos. Olha como você está sofrendo. Será que Deus é bom? Será que Ele te ama? Será que você não é um filho de segunda categoria? Olhe para você e olhe para os outros. Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada. Se aquieta nos braços de sua mãe. Tal é minha alma para comigo, uma alma quieta. Criança desmamada. Aquela que não olha mais para a mãe quando chega do supermercado como uma mamadeira de 1,60 m. Porque ela já foi desmamada. Então ela está aquietada nos braços de sua mãe. Aí ele diz: tal é minha alma
para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, esse foi o primeiro aspecto. Agora, ontem eu citei para os irmãos, uma paráfrase, na verdade, de um pequeno texto de François Fenelon. Hoje eu gostaria de lê-lo, e vou lê-lo uma vez só, precisamos seguir. Então, eu gostaria que você exercitasse aí o máximo da sua concentração, para você ouvir o que ele escreveu sobre o edifício do orgulho. Um grande tema, você não acha? Todos precisamos encará-lo. Edifício do orgulho. Olha o que ele diz. Esteja certo de que, com o aumento da luz em seu interior, as imperfeições que você tem visto até então serão vistas tão maiores em suas bases como você jamais as concebeu. E que você testemunhará, adicionalmente, o desenvolvimento de uma multidão de outras, de cuja existência você não tem até agora a mais leve suspeita. A luz de Deus, trazendo o coração à tona. Então, você descobrirá ali as fraquezas necessárias para privá-lo de toda confiança em sua própria força. Mas esta descoberta, longe de ser desencorajadora, servirá para destruir a sua autoconfiança e arrasar o edifício do orgulho até as suas bases. Nada marca mais decisivamente o sólido progresso de uma alma do que a habilidade para ver a sua própria malignidade sem ser perturbada ou desencorajada. Meus irmãos, é um texto para pensar o dia todo aos pés do Senhor. Então, transcreva ele aí e leve para o seu quarto de oração. E leia cada frase dessa aos pés do Senhor, para que ele encontre lugar para demolir o edifício do orgulho em nós. Do contrário, nós nunca teremos um coração integral para com o Senhor. Vamos seguir. Precisamos avançar mais rápido agora. Versos 49 e 50. Há mais um tipo de orgulho aqui em Lucas 9. Lucas 9, versos 49 e 50. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque ele não segue conosco. Preste atenção. Mas Jesus lhe disse: não o proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Como nós chamaríamos esse orgulho? Agora não é orgulho pessoal, bem claro aí. Agora é orgulho coletivo, é orgulho de grupo. Meus irmãos, mais uma vez, a igreja do Senhor tem sofrido com essa questão do orgulho de grupo. E não é de hoje, não estou me referindo aqui especificamente a nenhum grupo cristão, porque já tenho idade suficiente para observar, desde a minha meninice, fui criado num lar cristão, vários movimentos evangélicos, muitos movimentos evangélicos. Sabe qual é a minha conclusão? Todos são iguais, só muda os nomes. Todos são piramidais, todos têm os seus oráculos sagrados no topo. Todos têm suas literaturas específicas, suas cartilhas e suas apostilas. Tenho visto isso desde os 14 anos de idade. Alguns se chamam de a restauração, ou os vencedores, ou os remanescentes. E entendem que a obra de Deus está vinculada a eles, e que o nome e o testemunho do Senhor está vinculado a eles. E essa história é antiga, meus irmãos. Há movimentos hoje no Brasil recentes que ainda pensam assim, mas essa história é antiga, não é recente. Orgulho coletivo. Nós somos os vencedores, nós somos remanescentes, nós somos a restauração, nós somos isso e somos aquilo. Então, quando João viu essas pessoas expelindo demônios em nome de Jesus, mas não seguiam com eles, então vamos repreendê-los, porque este é o grupo de Cristo. Aquele é o grupo não sei de quem. Eles estão fazendo coisas em nome de Cristo. Ah, meus amados irmãos, como precisamos ser ajudados.
Sabe quem são os vencedores? Os remanescentes. São aqueles em todo lugar que amam o Senhor Jesus e a sua vinda. Esses são os seus remanescentes. Eles estão espalhados pela face da terra, em muitos contextos distintos. Se o Senhor nos tem dado o privilégio de encontrar pessoas assim, irmãos e irmãs, e de alguma maneira, que seja numa garagem, numa casa, numa reunião doméstica, ou num grupo maior, com 5, 10, 500, não importa, e temos tido o privilégio de seguir com eles, isso é uma grande bênção. Porque, meus amados irmãos, companheiros de jornada celestial, realmente, nós só podemos encontrá-los de uma maneira, uma única maneira. Não são pessoas que pensam como você, não são pessoas que leem na mesma cartilha, são pessoas que têm o mesmo alvo e foco, o nosso Senhor Jesus, e exclusivamente Ele. Então, quando os nossos olhos estão focados nele, assim como estamos aqui, então nós temos um campo visual aqui, ó, e podemos ver algo se movendo aqui ao nosso lado. Então, quando há outro aqui e outro ali, que estão com o mesmo foco lá, prossigo para o alvo, e não um alvo, o alvo. Ganhar a Cristo e ser achado nele. A centralidade de Cristo, a glória de Cristo, ganhar a Cristo, o Cristo formado em nós, Cristo, Cristo e Cristo. Então nós encontramos companheiros de jornada aqui no nosso campo visual. Nós não estamos assim com foco neles, nem aqui, meu companheiro, outro companheiro. Nós estamos focados lá. E eles também. Então nós encontramos verdadeiros companheiros de jornada, de visão espiritual, de carga espiritual. Sabe, meus irmãos, alguns irmãos perguntam para nós assim: vocês conhecem tantos irmãos, são milhares de irmãos pelo Brasil afora, assembleias com histórias tão diferentes, vindas de contextos tão diferentes, como que vocês podem de alguma maneira ter esses encontros? Irmãos daqui, irmãos de lá, irmãos do fora do país, que conheceram aí pelo caminho, pela jornada, e hoje partilharam da mesma visão, do mesmo entendimento. Qual é o governo desta obra? Quem está sobre isto? São as perguntas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Meus irmãos, não há ninguém sobre isso. Quem está sobre isso é o nosso Senhor Jesus. Quem tenha trabalhado é o Espírito Santo. Quem tem feito com que escamas caiam dos olhos é o Espírito Santo, porque só Ele pode fazer isso. E nós temos tido o privilégio de encontrar companheiros de carga, de jornada, de visão celestial. E então nós partilhamos juntos serviço. Tão simples, não é? Porque o mundo religioso, institucional, se tornou tão complexo. Não é? Tão complexo. Para você ser alguma coisa, você tem que fazer um curso de alguma coisa. Ou quem sabe, se não fizer um curso, você tem que ter um perfil. Ah, que palavra abominável essa, para ser usada na casa de Deus. Perfil. Palavra para empresas, não para a igreja. Nosso perfil natural é horroroso. Nenhum de nós tem perfil para nada. O único perfil que agrada a Deus é o de Cristo. Se Cristo não for formado em nós não temos perfil nenhum para nada na obra de Deus. Oh, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. E encontre caminho para moldar vasos de acordo com o seu coração. Mas que privilégio é encontrar esses companheiros, não é? O irmão Austin Sparks foi tão mal compreendido na sua vida e no seu ministério, como tantos outros servos e profetas do Senhor, tão mal compreendido. Ele ministrava num encontro nas convenções de Keswick, e havia uma plataforma, porque eram muitos irmãos, para que eles se tornassem mais visíveis, havia uma plataforma ali, e na frente da plataforma havia um versículo, de João 17, para que todos sejam um. Quando esse irmão começou a falar algo sobre o novo homem, da nova criação, a visão celestial, eles achavam que ele estava ficando louco. E aquelas pessoas que antes eram seus companheiros, nem mais estendiam a mão para cumprimentá-lo. Ele tem uma pequena obra, acho que ainda está só em inglês, chamada Pioneiros do Caminho Celestial. Que privilégio, meus amados irmãos, é nós encontrarmos companheiros na jornada celestial, com quem possamos compartilhar cargas. Não é alguém que tem um ministério compatível com o meu ministério. Ó, como é duro ouvir palavras assim. Não é nada disso. Mas são companheiros que partilham do
único ministério, que é o ministério do Espírito Santo. O ministério do cabeça, Cristo, por meio do Espírito Santo, através dos seus servos. Então o Senhor vai promovendo aquilo que homem nenhum pode promover. Porque uma coisa, meus irmãos, é ter comunhão de obra, ter comunhão de serviço, ter comunhão de atividades. Outra coisa é ter verdadeira comunhão cristã. E então ali partilharmos serviços, respeitando uns aos outros, cada um considerando os outros superiores a si mesmo e, sobretudo, não negociando a visão celestial. Então aí está o que nós estamos lendo nessa pequena sessão. Só um orgulho de grupo, nada mais. Nós somos os tais. Olha aí, Senhor, eles nem seguem conosco e olha lá o que eles estão fazendo. Nós os repreendemos. Então o Senhor os repreendeu por tê-los repreendido. Não é? Vamos seguir. Marcos capítulo 9. Olha o que esse texto tem a dizer sobre o orgulho de grupo. Olha como ele é penetrante. Marcos 9, 38. Nós já lemos os versos 33, né? Até o 37, a mesma ênfase que nós já vimos em Lucas. Então estamos aqui na sequência também, assim como em Lucas. Olha aqui então Marcos 9, 38. Preste atenção. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expeliu demônios, e que não segue conosco. E lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Agora escute. Porquanto, então nosso Senhor está concluindo aí o significado do que ele falou nesses 3 versos anteriores com essa palavra. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água fria em meu nome, porque sois de Cristo, não disso, nem daquilo, nem daquilo outro, nem daquele movimento, nem daquele nome, nem daquela coisa, nem daquela instituição. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, porque deu um copo de água fria em meu nome, porque sois de Cristo. Andrew Murray tem um texto muito interessante, pequeno, que eu gostaria de ler para você também sobre isso. Essa questão ainda ligada ao edifício do orgulho. E o que significa esse serviço mútuo. Olha o que ele diz. Deus não é injusto para esquecer aquilo que foi feito por seu nome, e nem por seu povo. Deus pode se lembrar da recompensa pelo copo de água fria. Vou repetir. Deus pode se lembrar da recompensa pelo copo de água fria, ainda que aquele que o deu possa ele mesmo ter se esfriado. Que colocação, meus amados irmãos. Por que estamos lendo esse texto aqui? Porque quando está presente o orgulho de grupo, como nós somos desprezadores, não é verdade? Algumas vezes escarnecedores. Pessoas que por um tempo caminharam conosco e antes foram tidos, quem sabe, como amados irmãos, quando deixam um determinado grupo, são amaldiçoados. São chamados de hereges, são chamados de leprosos e muitas coisas mais. Mas antes eram amados. O que está acontecendo? E ele termina assim. E então pode advir uma bênção que o restaure. Aquele que deu um copo de água fria a alguém, porque esse alguém é de Cristo, mas ele se esfriou. Então o irmão disse: Deus pode se lembrar do copo de água fria, ainda que aquele que o deu possa ter esfriado. E mais do que isso, e pode advir uma bênção que o restaure novamente. E ele conclui: Deus se lembra muito mais da obra de amor. Que lindo, amados irmãos. Como nossos corações precisam ser corrigidos, irmãos, nesse assunto do orgulho coletivo, do orgulho de grupo. O Senhor nos ajude nisso.
acho que precisamos ir terminando. Talvez não consigamos concluir o texto todo hoje. Vamos para a última sessão dessa primeira parte. Lucas, capítulo 9, então. Vamos concluindo por hoje. Amanhã seguimos com a outra sessão dos versos 57 a 62. A última parte, então, está aí. Versos 51 a 56. Mais um desafio ligado ao coração integral. O terceiro. Então, o primeiro, orgulho pessoal. O segundo, orgulho de grupo, orgulho coletivo. E o terceiro, qual é o tipo de orgulho aqui? Esse bastante sutil. É um orgulho disfarçado de zelo pelo Senhor. Esse é um tipo terrível de orgulho. Vamos ver como ele está aqui, vamos ler de novo o texto. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, como já explicamos, ao invés de ser assunto ao céu, ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. 7 vezes, de novo 7 vezes Lucas menciona esse assunto do Senhor, ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Um orgulho na forma de zelo pelo Senhor. Meus irmãos, esse tipo de orgulho, é claro, ele não reflete o Espírito do Senhor. Sabe, meus irmãos, será que nós temos motivos para celebrar o estágio em que nós estamos espiritualmente? Ou será que nós temos motivos para arrependimento? E para retornarmos ao Senhor de modo mais completo? Como que nós avaliamos, digamos, nossa congregação? Amanhã, quando nós seguirmos com os outros 3 que estão à frente, nós vamos ver que quanto à questão do serviço, o primeiro grande desafio ligado ao serviço integral é a acomodação. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Então o Senhor responde: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo: se você pensa em me seguir em acomodação, não me siga. Então, será que temos motivos, repetindo e concluindo, para celebrarmos onde estamos como Assembleia? Ou será que temos visto que estamos, e sempre estaremos, tão aquém daquilo para o que o Senhor deseja nos levar? E tão aquém por causa de quê? Não por causa dele. Porque o que ele mais anseia é ter assembleias maduras, com serviços maduros, ministérios maduros, irmãos maduros, servos, irmãs mais velhas maduras, e assim irmãos, relacionamentos maduros, onde os milindres se vão, não é? Então será que temos motivos para celebrar, repetindo, o estágio onde estamos? Ou será que temos tido muito mais motivos de arrependimento e de súplicas? Senhor, acode-nos, Senhor, atende-nos. Senhor, nós somos pequenos, nós estamos tão aquém. Senhor, há coisinhas e coisinhas entre nós. Há milindres, quem sabe, há disputas, há questões. Então, queridos irmãos, vamos encerrar por aqui hoje. Amanhã vamos examinar as questões ligadas ao serviço. E o que nós temos ali para nos ajudar. Mas lembre-se, o coração integral vem primeiro. Mas irmão,
Não assuma que você tem um coração integral para com o Senhor. Não faça isso. Não faça isso. Paulo, apóstolo, não fez. Ele disse, não que eu tenha já obtido a perfeição. E o que ele está chamando de perfeição não é perfeição sem pecado. Seria chamar Paulo de insano, se essa fosse a ideia, porque é ele quem nos ensina mais do que qualquer outro sobre isso. Nós aguardamos esse dia perfeito, quando nós então conheceremos plenamente, e então seremos perfeitos como aquele que é perfeito. Então ele não está falando sobre perfeição sem pecado, ele está falando sobre ser realmente maduro em Deus. E ele olha para si mesmo e diz, há muito mais na minha frente, não que eu tenha já obtido a perfeição. E sabe quem está falando, irmão? Paulo. Aquele que pôde dizer, o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Quem há que se escandalize que eu não me inflame. Quando ele coloca o seu currículo, nos envergonha. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. 195 chibatadas. Em voragem do mar 3 vezes. Em vigílias, em jejuns. No perigo de salteadores, no perigo entre falsos irmãos. Não é? Não que eu tenha já obtido a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Que lindo, irmãos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sejam elas dificuldades, e ele foi quem mais enfrentou dificuldades. Mas também, ouça bem, sucessos. E ele foi um homem que teve, pela graça habilitadora de Deus, muito sucesso. Ele entrava em cidades que só tinha pagão. E quando ele saía de lá, tinha Assembleia do Senhor. Mas ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe como ele diz mais à frente? Todos que somos perfeitos. Parece incoerente, né? Mas ele está dizendo, se você tem algo de uma compreensão que não é infantil, tenhamos o mesmo sentimento. Qual é o sentimento? Vamos avançar, amados irmãos. Vamos prosseguir, porque há muito à frente de nós. Então que o Senhor nos ajude, continue falando no nosso coração, e amanhã nós seguimos então com esse mesmo texto. Vamos orar. Amado Pai Celestial, juntos, mais uma vez, nós te suplicamos a tua ajuda, por meio do teu amado Filho, e pelas provisões sustentadoras do bendito Espírito Santo. Ó Senhor, compadece-te de nós, da nossa pequenez, da nossa carência, da nossa miséria, do nosso atraso. Faz-nos beber dos teus rios, Senhor. Leva-nos a mais, a muito mais, em Ti e de Ti. Trata com esse monstro, Senhor, chamado orgulho. Seja ele pessoal, seja ele coletivo, ou seja ele em uma forma horrível, disfarçada de zelo pelo Senhor. Trata-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Porque nós queremos ver-te como Tu és. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Muito obrigado por Tua promessa. Que ela seja cumprida em nós, Senhor. Que o trabalho da cruz em nós não cesse. Que a Tua palavra continue dividindo alma e espírito, juntas e medulas, e sondando os pensamentos e as motivações do coração. E também, Senhor, te pedimos, continue usando as circunstâncias, a vida da igreja, os nossos irmãos, o mundo, nossos ambientes. Continue usando, Senhor, para que aprendamos a ajoelhar e beijar a mão que trata conosco. Assim nós oramos, no Teu precioso nome. Amém.